Será que você pode aplaudir o Senhor, queridos? Aleluias. Glória a Deus. Queridos, esse vinho estava gostoso, não estava? Delícia, compra só desse. Fica muito bom esse daí. Queridos, está chegando aí o nosso culto de homens, né? Vai ser poderoso, vai ser um culto assim, só para homens, é óbvio, né? E vai ser um culto especial, a palavra vai ser uma palavra diferente, né? Então, vai convidando, né, o seu amigo, em nome de Jesus, para, né, estar aqui no nosso culto, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a chave do tesouro. Essa palavra eu já trouxe aqui uma vez, esse ano, não tem muito tempo, tem pouco tempo, e o Senhor, Ele colocou no meu coração, o Senhor, assim, tocou muito forte ao meu coração para estar ministrando essa palavra, porque eu já estava, né, eu estava lendo um livro, e esse livro mexeu muito comigo, eu já estava estudando e já planejando para trazer a palavra, a palavra, né, que estava ali no livro, algo muito poderoso que o Senhor falou no meu coração, e eu ia transmitir isso hoje. Eu havia até comentado com o Uber, eu falei assim, nossa, que interessante, a sua palavra tem a ver com que, né, teve algumas coisas que falou e tem a ver com o que eu estou estudando, e glória a Deus. Mas na segunda-feira, pela manhã, o Senhor, eu senti dentro de mim, o Senhor falando para mim, a chave do tesouro. Você vai falar sobre essa palavra, que é uma palavra, né, que já estava, né, até pronta já, né? E eu comecei a estudar essa palavra novamente, e o Senhor falou profundamente ao meu coração, e comecei a aprofundar mais, né, sobre esse assunto, e hoje nós vamos falar nessa noite sobre essa chave do tesouro. Mas antes, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus, que a presença do Senhor venha neste lugar, em nome de Jesus, e que venha tocar aos nossos corações, que essa palavra ela venha falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo que aconteceu até aqui, ó Deus, pela celebração da Santa Ceia, pelo louvor, pelo momento conexão. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, também, ó Deus, pelo momento a qual nós, ó Deus, adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. Muito obrigado. E nesse momento, ó Deus, é um momento ao qual é o Senhor que vai falar com a tua igreja, Pai. No nome de Jesus, prepara os corações, Deus. Quebranta os corações. Tudo aquilo que for, ó Deus, tirar a atenção dos seus filhos, eu repreendo no nome de Jesus. No nome de Jesus. Todo ladrão da semente eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Fala em nossos corações, ó Pai. Usa a minha boca nesta noite, porque, ó Deus, sem Ti eu nada posso, ó Pai, nada sou, nada posso fazer. E no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha me usar, ó Deus. Eu repreendo, ó Deus, toda força maligna, todo peso neste lugar, eu repreendo no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, venha estremecer os corações, a estrutura do Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos, a chave do tesouro. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 33. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim: o Senhor é exaltado, repita comigo, é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento, repita comigo, o firme fundamento, nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Amém? Então, nós observamos nessa palavra que a chave do tesouro é o que, queridos? O temor do Senhor. Para nós abrirmos esse baú, né, a qual tem esse tesouro, nós vamos precisar do temor de Deus.
O temor de Deus, como fala a palavra do Senhor aqui, é o firme fundamento. Queridos, o firme fundamento para nós crescermos espiritualmente, para nós obtermos a salvação, termos a sabedoria e o conhecimento de Deus, precisamos dessa base, que é o temor do Senhor. Nós temos que construir as nossas vidas no temor do Senhor. Essa palavra, quando nós falamos, ou melhor dizendo, quando nós falamos sobre o temor, às vezes alguém pode pensar que é ter medo de Deus. Não é medo de Deus, é temor de Deus. É muito diferente. Essa palavra não é sinônimo. Eu quero dizer para você, nesta noite, que nos nossos dias, as pessoas não estão tendo o temor de Deus. Está se perdendo o temor de Deus ao longo, desses últimos anos. O temor de Deus tem se esfriado. E no nome de Jesus, hoje você vai ser estremecido com essa palavra, porque você precisa de ter o temor de Deus. O que é o temor do Senhor? Para nós entendermos o que é o temor de Deus, queridos, nós precisamos saber o que não é o temor de Deus. O que não é o temor de Deus? Queridos, entenda que quando nós não temos o temor de Deus, é o quê? É quando a gente torna o que é supremo, grandioso, poderoso, em algo comum. Eu quero já adiantar a palavra por causa do nosso tema. E eu quero dizer para você, queridos, que nós precisamos entender quem é o nosso Deus para que nós possamos ter esse temor. Porque se você não tiver essa base no temor do Senhor, você não vai romper. Imagine você construir uma casa linda e maravilhosa, top das galáxias, a casa mais moderna desses tempos, dessa geração. Se você tiver uma casa linda e maravilhosa, mas não tiver os seus alicerces bem feitos, com uma estrutura top, não tem como. Quando vir a tempestade, o que vai acontecer? Ela vai cair. Mas se você construir uma casa simples, básica, simplesinha, mas a sua base, ela tiver bem alicerçada, construída, com material de primeira qualidade, o que vai acontecer quando vier a tempestade? A tempestade ela vai vir e essa casa vai permanecer inabalável. Por isso, queridos, nós precisamos entender que a nossa vida com Deus, ela precisa de ter esse alicerce, essa base, que é o temor do Senhor. Não importa o quanto a sua vida cristã é legal, se você não ter essa fundação, não vai adiantar nada. Queridos, você pode amar a Jesus, ser apaixonado por Jesus. Inclusive é algo que nós temos falado muito. Nós temos falado de um coração ardente, de um coração apaixonado por Jesus, de um amor intenso por Jesus. Mas se você não tiver temor, não vai adiantar. Jim Bakker, um homem lá na época assim, de 1994, nessa época, ele era muito famoso em todo o mundo. Era um homem, que na época não tinha essa mídia igual tem hoje, mas ele era muito visto nas televisões, em todo o mundo. As pessoas investiam muito para que a palavra dele fosse transmitida em todo o mundo. E o interessante que Jim Bakker, ele não
procedeu bem com as suas atitudes. Na época, o governo descobriu que ele estava desviando dinheiro. O que ele estava fazendo? Ele, quando começaram a investigar, ele observou que o dinheiro que ele recebia ali para fazer as transmissões, né, em todo mundo, ele começou a desviar um pouco para ele, começou a se enriquecer com aquele dinheiro. E o que aconteceu? Eles começaram a investigar e na investigação descobriu que não era só isso, mas ele também estava adulterando, tinha mulheres envolvidas também. Um homem carismático, um homem que quando transmitia a palavra de Deus, você via que ele era apaixonado por Jesus, amava Jesus. E um certo dia, quando ele estava na prisão, ele ficou aproximadamente uns 6 anos preso. Ele chamou John Bevere para visitar ele na prisão. E na época, John Bevere, ele morava mais ou menos na Flórida e era poucos minutos, né, para chegar até aquele local onde ele estava preso. Chamou ele e quando chegou ali, Jim Bakker abraçou forte o John Bevere, abraçou forte, e ali, depois disso, eles começaram a conversar. Foi conversando, e o John perguntou para o Jim, falou assim: olha, o que aconteceu? As suas palavras, eu vejo que você ama demais a Jesus. E o que aconteceu? Onde foi que você... Qual foi o momento que você deixou de amar o Senhor? E você sabe qual que foi o interessante, queridos, da resposta dele? Que ele falou assim: olha, John, eu nunca deixei de amar Jesus. Eu sempre amei Jesus. Você sabe qual que foi o meu erro? Eu perdi o temor de Deus. Eu não tinha temor. E eu quero dizer para você nessa noite, queridos, não adianta nada você amar e não temer ao Senhor. Você precisa a sua base tem que ter o temor de Deus. E temor de Deus é o que? É ter uma reverência, entender quem é Deus. Mas nós vamos deixar isso mais para frente, nós vamos falar, queridos, aqui, que nós vamos abrir esse baú agora com essa chave do temor de Deus. E quando nós abrimos esse baú, nós vamos encontrar três tesouros preciosos. Uma delas é a salvação. Repita comigo: salvação. Ninguém pode ser salvo a não ser que tenha o temor do Senhor habitando dentro de si. Um exemplo é quando nós lembramos, né, daquela história quando Deus ele fala que iria destruir Sodoma e Gomorra. Naquela época, o povo, né, estava vivendo na sua vida de iniquidade, de promiscuidade, de imoralidade sexual. Queridos, o abuso era grande. Nós vemos, né, em Isaías, em Jeremias e outros livros, falando qual era o pecado de Sodoma e Gomorra. Era terrível. Homossexualismo. E queridos, o que aconteceu? Deus ele falou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Então, Abraão ele começa a interceder por aquela cidade. E começou a falar: Senhor, se tiver 50 justos, salva essa cidade. Aí Deus vai e responde, né, para Abraão, fala assim: olha, Abraão, se tiver 50 pessoas justas naquela cidade, por amor a essas 50, eu não vou destruir a cidade. Então Abraão começa a falar, e começa, né, falar 40, 30, 20, 10 pessoas. Se tiver 10 pessoas justas. Aí o Senhor falava: se tiver 10, por amor a essas 10, eu não vou destruir essa cidade. Você parou para pensar, queridos, que Deus não destrói
tudo que Ele criou, porque você está aqui? Você já parou para pensar? Por causa do temor que você tem em Deus, né? Você é justo. Por causa da igreja, o Senhor não destrói. E queridos, olha só, em Gênesis capítulo 19, versículo 14, fala o seguinte: tendo saído Ló, falou com seus genros, que havia de casar com suas filhas, e disse-lhe: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros com quem estava zombando. Então, quando o anjo do Senhor foi até ali para tirar a família de Ló, os anjos também iriam salvar também ali os seus genros, mas os genros não temiam ao Senhor. Quando, viu Ló falando, que a cidade ia ser destruída, começou a rir de Ló. Falou assim: você está zoando, que isso? Destruir essa cidade? Deus vai destruir essa cidade? Deus é um Deus de amor, Deus não vai destruir essa terra. E não teve temor de Deus. Ali o anjo, retira às pressas a família de Ló. E a família de Ló, ela foi salva. Os genros morreram juntamente com o povo de Sodoma e Gomorra. O interessante, queridos, que não foi simplesmente só aquelas 2 cidades, foram 5 cidades que estavam ali ao redor. Se hoje você visitar Sodoma e Gomorra, você vai observar que lá é uma terra que não tem vida. Você não vai ver nenhuma grama lá. Você vai ver muito sal naquela terra. Você vai encontrar enxofre naquele lugar. Até hoje não tem vida naquelas cidades. E eu quero dizer para vocês, queridos, que tem uma outra passagem na Bíblia que fala que o Senhor, Ele iria destruir Nínive. Nínive, queridos, eu estava fazendo alguns estudos, e nesses estudos, fala que Nínive estava pior do que Sodoma e Gomorra. Mas nós vemos, queridos, que aconteceu algo diferente em Nínive. Abre comigo lá em Jonas capítulo 3, versículo 5 ao 6. Jonas capítulo 3, versículo 5 diz assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então, quando o povo de Nínive, eles descobriram que por causa do profeta Jonas, tinha profetizado, tinha falado que iria acontecer naquele lugar, o rei, ele manda todos da cidade ao quê? A jejuar, a se arrepender, a clamar pela misericórdia do Senhor. Eles tiveram o quê? O temor de Deus. Eles sabiam do que Deus era capaz de fazer, sabiam do poder de Deus, e eles se arrependeram. E o que aconteceu? Deus teve misericórdia daquela cidade. Deus poupou aquela cidade. Por quê? Porque eles se arrependeram. Aleluias. E nós vemos também, queridos, sobre essa salvação, como aqui, nós acabamos de falar que Nínive foi salvo por causa da misericórdia do Senhor, por causa do temor de Deus. E nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 26, fala o seguinte: irmãos, filho de Estirpe, irmãos, filho de Abraão e gentios, temente a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Observe ali, olha, presta atenção. Os filhos de Abraão e os gentios, temente a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. A palavra de salvação, queridos, é para quem? É para aqueles que temem ao Senhor. Os que temem ao Senhor, eles vão obter o que é a salvação.
E nós vemos, queridos, lá em Atos dos Apóstolos, né, Cornélio, por exemplo. Cornélio, ele era um homem que temia ao Senhor, ele era um gentio. Pedro, na época, ele não estava acreditando que era para os gentios, e o Senhor deu um sonho para ele, mas também Deus deu um sonho também para Cornélio. Por quê? Porque Cornélio, ele abençoava os pobres, Cornélio orava com a sua família, e queridos, Deus olhou para Cornélio e falou assim: ele precisa da salvação, ele me teme. Então enviou Pedro até a casa de Cornélio. Quando chegou ali, queridos, o que aconteceu? Eles receberam a palavra e na hora, queridos, foi muito fácil, não precisou de falar muito, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra, queridos, a palavra de salvação é para os que o temem ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Nós precisamos temer ao Senhor, queridos. O segundo item que Deus tem no seu baú, para o qual o temor do Senhor é a chave, é o que é a sabedoria. Nós vemos em Salmos de número 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, também diz a mesma coisa. Coloca lá, Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio e o conhecimento do santo e é entendimento. Então, queridos, nós vemos, né, que quando nós tememos ao Senhor, nós temos o quê? Nós temos sabedoria. Me mostre um cristão que não teme a Deus, e eu vou te mostrar um cristão que não tem sabedoria. Queridos, aqui, se você não tem temor de Deus, você não tem sabedoria, você não é sábio. Você está vacilando. Nós vemos isso, né, das 10 virgens, por exemplo. As 10 virgens, a Bíblia conta, né, essa parábola e fala que existiam o quê? 5 sábias e 5 o quê? Insensatas ou loucas, né, outras versões falam. E o foco dessa palavra, queridos, quando está falando ali, né, dessas damas de honra, ali está falando, queridos, o propósito maior é o quê? Estar preparado. Essas 5 mulheres sábias, elas estavam preparadas para o grande dia do Senhor. Mas, queridos, aqui, se você não temer ao Senhor, queridos, você vai levar a sua vida relaxadamente. Você não vai preocupar, sabe, em ter essa sabedoria, em ter a salvação. Você não vai preocupar com isso. Você vai viver uma vida relaxada. E quando Jesus voltar, será que você está preparado para a volta de Cristo? Terceira coisa dentro do baú para a qual o temor ao Senhor é a chave, é o conhecimento. Provérbios capítulo 1, versículo 7 fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Que conhecimento é esse? É um conhecimento científico, matemático? É um conhecimento de negócio? Não. O temor ao Senhor é a chave, né, para esse tipo de conhecimento, e a Bíblia ela responde. Provérbios capítulo 2, versículo 5 fala: então entenderás o que é temor ao Senhor e achará o conhecimento. Esse conhecimento, queridos, não é matemático como nós estamos falando aqui, não é um conhecimento do mundo, mas sim um conhecimento de quê? De Deus. Você precisa conhecer Deus. Quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Você já estudou para saber quem é Deus? Quem é o seu Deus? Deus é um Deus todo-poderoso.
Deus é imenso. Deus é infinito. A galáxia, querido, não é infinita. Isso é comprovado cientificamente. Não é. Mas Deus é infinito. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. É onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é transcendente, Ele é soberano. Deus é amor. Deus é fiel. Um dos atributos de Deus é o que? Ele é santo. E o interessante é que quando fala que Ele é santo, não fala simplesmente que Ele é santo, mas a Bíblia, quando fala que Ele é santo, fala que Ele é santo, santo, santo. Por que que a Bíblia fala isso? Porque, queridos, todos os outros atributos é ornado pela santidade de Deus. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a ira de Deus é santa. Deus é santo. Você não vai ver na Bíblia outra passagem enfatizando que Deus é amor, amor, amor. Você não vai encontrar na Bíblia que Deus é bom, é bom, é bom. Mas você vai encontrar na Bíblia que Ele é santo, santo, santo. Por quê? Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em um grau superlativo. Esse é o nosso Deus. Mas muitas das vezes nós colocamos o nosso Deus como uma coisinha pequena, como algo que você pega, sabe, bem pequenininho e coloca quando você precisa. Oh meu Deus, eu preciso de você. E quando você não precisa mais e você quer pecar, você coloca ele lá no seu guarda-roupa, na sua gaveta, guarda para que você venha cometer pecado. Falta de temor de Deus. Você não está valorizando quem é Deus. Deus, queridos, Ele não é como aquele coleguinha seu de escola. Sabe como é que você trata aquele amiguinho de escola? Deus, queridos, não é um ser humano. Deus está acima, queridos, do ser humano. Deus é Deus Todo-Poderoso. Mas muitas das vezes nós queremos tratar a Deus como aquele coleguinha. E aí, beleza, qual é que é? Às vezes, né, chega, né, como eu lembro quando eu estudava, né, estava lá na escola, eu lembro que eu chamava os meninos, a gente conversava, né, falava assim, e aí, defunto, beleza, qual é que é? Na época, né, tinha o Dragon Ball, a gente estava assistindo demais na época, e conversando um com o outro, falava assim, e aí, inseto, e aí, verme? Conversava desse jeito. Chamava, né, o outro ali de alguns animais. Como é falado hoje? Não é dessa forma que você trata Deus. O cara lá de cima vai me entender. Queridos, aqui perdeu-se a reverência ao Senhor. Quando você vai a um tribunal, lá tem toda uma hierarquia, né, um protocolo. Tenta entrar lá de bermuda ou com um boné na cabeça. Por quê? Porque ele não pode. Queridos, aqui, por que nós não temos reverência? Eu não estou falando para você deixar de usar boné, vir de boné na igreja, de bermuda. Eu estou falando, queridos, de entender quem é Deus, reverência ao Senhor. Você ter um temor de Deus, queridos. Quando viemos, né, para adorar ao Senhor, às vezes a sua mente está em outro lugar, você não presta adoração ao Senhor. Perdeu-se o temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus. A Bíblia ela fala em 1 João capítulo 4, versículo 18, fala, né, que o amor faz o que com o medo? Lança fora todo medo. Nós não temos, queridos, que ter medo de Deus. Por que nós não podemos ter medo de Deus?
Nós precisamos entender, queridos, que olha só que interessante, o medo. O que é o medo? É pânico, susto. Não tem necessidade de ser aprendido, pois a natureza se encarrega de infundi-lo em nós. O medo, queridos, é aquilo que aconteceu lá com Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles fugiram de Deus, eles se esconderam de Deus. Mas o temor te aproxima de Deus. Queridos, olhem em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus ela fala. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulheres. É isso mesmo? 1 Coríntios não, 1 Coríntios não, querido. 2 Coríntios, desculpa. Aleluia. 7:1, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Queridos, a única forma de você, queridos, amadurecer em santidade é através do temor de Deus. A Bíblia ela é recheada de passagens que falam sobre o temor de Deus. E muitas das vezes nós não comentamos sobre isso. Aleluias. O que é o temor do Senhor? É um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santa. É dar a Deus Altíssimo o mais elevado lugar de honra em sua vida. Deus, Ele tem que estar, queridos, no lugar mais elevado em sua vida. Nós vemos isso com Sadraque, Mesaque, Abednego, até mesmo Daniel. Eles adoravam ao Senhor e temiam ao Senhor, honravam a Deus. Por isso eles não se renderam ao sistema. Eles falavam assim, olha, tem que adorar essa estátua. Sadraque e Mesaque falaram assim, não, nós não vamos adorar. Porque eles temiam ao Senhor e não aos homens. Queridos, nesta terra, alguma coisa você vai temer. Você vai se render. E hoje nós vemos pessoas que temem, né, esse sistema. De que forma? De algo bem sutil, queridos. Olha só que interessante. É honrar o que Deus honra, amar o que Deus ama, detestar o que Deus detesta, é fazer do interesse dele o nosso interesse. O que Deus ama? O que Deus detesta? Deus detesta o pecado. Deus detesta a homossexualidade. Deus ama o homossexual, mas detesta a prática do pecado. E muitas das vezes nós queremos colocar lá no Instagram lá a bandeirinha para falar, olha, eu estou com vocês. Deus detesta isso. Deus detesta. Então você, queridos, você tem que temer ao Senhor. Você está temendo, sabe o quê? Essa bandeirinha que se levanta aí, e o orgulho, né? O orgulho gay, e você está se rendendo a isso. Quando você coloca lá no seu Instagram isso, você está prostrando diante do LGBTQIA+, YZ. Queridos, em nome de Jesus, está na hora de você se arrepender dos seus pecados. Temam a Deus. E no Novo Testamento fala sobre temor de Deus. Jesus, ele fala lá em Mateus. Olha o que Jesus ele fala.
Em Lucas, melhor dizendo, Lucas capítulo 12, versículo 4, fala assim: eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo do que matam o corpo, e depois nada mais pode fazer. Mas eu mostrarei a quem devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Foi o próprio Jesus que falou isso. Queridos, não vamos negligenciar o temor do Senhor. O temor do Senhor é a base para você, queridos, fugir do pecado. Por que muitas das vezes você peca? Porque você não tem temor de Deus. Sabe quando você está sozinho lá no seu quarto, e às vezes você começa a entrar em sites pornográficos, ou de nudez, ou alguma coisa que Deus detesta? Queridos, você não está tendo temor de Deus. É por isso que você peca, você não tem temor de Deus. A salvação, queridos, a base é o temor de Deus. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor? Ele é o seu Senhor? Temam a Ele. Entenda quem é Deus. Deus é o Todo-Poderoso e merece, queridos, o nosso temor a Ele. Quando nós temos temor de Deus, queridos, nós não vamos cair no pecado. E a Bíblia, ela é recheada, queridos, de benefícios quando nós temos o temor de Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem. Você vai ser guardado, queridos, pelo Senhor. Quando você teme ao Senhor, você é menina dos olhos de Deus. Você é preciosidade do Senhor e Ele vai te guardar. E olha que extraordinário, Ele vai enviar os seus anjos. Fala assim, olha que fica com Ele. Fica com o meu servo que me temem. Cuida dele, proteja ele. A Bíblia, ela fala, queridos, de muitas coisas sobre temor, e eu quero desafiar você durante essa semana, de você jejuar. Faça um jejum, pelo menos umas 2 vezes essa semana, e durante toda a semana comece a clamar: Senhor, eu preciso do temor de Deus. E começa a orar, queridos, e começa, sabe, pegar versículos, pesquisa lá no Google, tudo sobre temor de Deus. Começa a colocar lá nos seus status. Começa a colocar, queridos, ali para que você venha fazer uma oração a respeito daquela palavra. Comece a pesquisar e você vai entender. Queridos, aqui, temer ao Senhor é honrar aquilo que Deus honra. Temer ao Senhor é obedecer à liderança. Queridos, muitas pessoas não obedecem à liderança. Às vezes a gente fala assim para eles, fala assim, olha, espere até o casamento. Mas, queridos, a concupiscência da carne é tão forte, é um fogo. Eu quero uma satisfação do meu desejo. E você fica falando isso comigo? Eu não quero isso. Quando você faz isso, você não está temendo ao Senhor. A sua liderança, ela te fala para você, queridos, fugir do pecado, sair, né? Mas muitas das vezes você não está nem aí para a liderança, você não está honrando aquilo que Deus honra. Você não está submetendo aquilo a qual o Senhor falou para você submeter. Se arrependa do seu pecado. Jesus está voltando. Jesus, ele vai buscar uma igreja santa, uma igreja lavada e remida pelo sangue dele, uma igreja pura, uma igreja que tem as suas vestes brancas. Se arrependa do seu pecado. Entenda que se você viver na prática do pecado, as trombetas vão soar e você não vai escutar. Existem muitos crentes. Você acha que todos os crentes vão para o céu? Não, não vai. Existem pessoas, queridos, que louvam a Deus, prega bonito, mas não vai para o céu porque não teme ao Senhor. Porque não honra aquilo que Deus honra, não ama aquilo que Deus ama. Deus ama a família.
E as pessoas hoje, queridos, não estão amando a família. Deus ama o casamento. E as pessoas não querem amar o casamento. Não temem ao Senhor essas pessoas. Pessoas, queridos, que às vezes, né, está vivendo ali na prática do pecado, está vivendo, né, tudo aquilo, né, que se tem, né, que se satisfaz no casamento, não querem se casar. Por quê? Porque não temem ao Senhor. Queridos, eu poderia falar aqui, sabe, até amanhã, muitas coisas. Minha mente aqui tá igual um fio desencapado, sabe? Tanta coisa que a gente pode, mas aqui não vai ter como eu falar tudo aqui para você. Na célula nós vamos ruminar mais essa palavra. Nós vamos continuar falando sobre o temor de Deus. Para que haja temor, queridos, nós vamos aprender aqui semana que vem como é que nós vamos andar nesse temor. Porque quando nós temos o temor de Deus, Deus se manifesta. E essa manifestação, queridos, para acontecer precisa ter temor de Deus. Os discípulos de Jesus, né, lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, né, eles viviam no temor e no amor de Deus. E por eles ter esse temor e o amor de Deus, eles cresciam rapidamente. Nós vamos aprofundar sobre isso semana que vem. Não quero contar tudo para vocês, mas semana que vem nós vamos estudar sobre isso. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés nesse momento. Eu gostaria que você se arrependesse dos seus pecados em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você começasse a clamar: Senhor, eu preciso de ter esse temor. Eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso saber quem é o Senhor. Aleluia. O temor ao Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor, até terror, diante do simples pensamento de ofender a Deus. Essa atitude torna impossível o indivíduo pecar. Queridos, você tem que ter pavor, medo de pecar para não ofender ao Senhor. O Senhor, Ele está em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele está vendo o que você está fazendo lá com a sua namorada, com o seu namorado. Ele está vendo. Temam ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados em nome de Jesus. Você quer ter um relacionamento? Que esse relacionamento seja santo. Em nome de Jesus. Como o Senhor quer, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu intercedo, ó Deus, pelos seus filhos. Que seja derramado um espírito de temor sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter pavor de pecar, porque nós somos apaixonados pelo Senhor. Nós queremos ser fiéis ao Senhor, e por ser fiel ao Senhor, nós não queremos as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, os status da vida. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos construir a nossa vida no Senhor, Pai. Tudo que é do Senhor é o que nós queremos. Tudo que o Senhor ama é o que nós vamos amar. Deus, em nome de Jesus, que gere em nossos corações, em nome de Jesus, temor do Senhor. Deus, que nós possamos estremecer diante da sua glória, Pai. Nós precisamos entender quem é o Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és grandioso. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, quebranta os corações. Quebranta os corações, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus.
que venha ter um coração sensível ao seu toque, em nome de Jesus. Se eles estão aqui nesta noite, ó Pai, é porque eles procuram agradar ao Senhor. Deus, o nome de Jesus, que venha ser gerado mais e mais temor, ó Pai, para que a sua glória se manifeste, para que o Senhor se manifeste, para que o fogo do Senhor se manifeste, em nome de Jesus. Porque eu sei, ó Pai, nós sabemos que quando o Senhor se manifestar, ó Pai, ó Deus, isso vai se estender, ó Pai, a essa cidade. As pessoas, elas vão temer ao Senhor. Deus, e se nós não tememos ao Senhor, mesmo que hoje a gente não se prostra, as pessoas não se prostram diante do Senhor, quando o Senhor voltar, depois da grande tribulação, naquele grande dia, Pai, depois do milênio, quando chegar, ó Deus, ali o seu juízo sobre os pecadores, todos eles, todos vão ter que se prostrar diante do Senhor. Todo joelho se dobrará diante ao Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor fará justiça naquele dia. Que nós não venhamos prostrar diante do Senhor naquele dia, mas hoje. Que nós possamos nos prostrar diante de Ti agora. É hoje, porque eu sei que existe uma grande ira, e essa ira é uma ira santa, que vai ser derramado sobre esta terra. E o que segura essa ira, Senhor, é Jesus que segura essa ira. E o Senhor hoje está estendendo as mãos para o pecador, para o iníquo, estendendo a mão: se arrependa, pega na minha mão, eu te dou a salvação hoje. E Senhor, um dia essas mãos, elas vão abaixar, e a ira do Senhor, ela vai vir com tudo sobre essa terra. Senhor, no nome de Jesus, que hoje nós possamos temer ao Senhor e receber, ó Pai, a salvação, receber a sabedoria do Senhor, receber o conhecimento, que é conhecer ao Senhor. Que nós possamos, ó Pai, receber esse tesouro, ó Pai, em nome de Jesus. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha em nossos corações, vem incomodar os seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Desperta os seus filhos, Senhor, no nome de Jesus. Começa, Senhor, a fazer, ó Deus, como o Senhor fez comigo durante toda essa semana. Ó Deus, essa palavra é uma palavra sim pesada. Não é fácil transmitir essa palavra, Senhor. Mas, Senhor, eu fiz a sua vontade. E que o Senhor, ó Deus, venha trabalhar em cada coração em nome de Jesus. Que haja santidade no meio do teu povo, em nome de Jesus. Que haja santificação no meio do teu povo. E isso só vai ser amadurecido a partir do temor do Senhor. Não é eu que estou falando, Deus, mas é a sua palavra quem fala. Se tem alguém aqui que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se arrependa em nome de Jesus. Se arrependa em nome de Jesus. Amém, queridos? Que hoje você pode voltar de cabisbaixo para sua casa, mas que você venha se tomar uma posição em nome de Jesus. A partir de hoje, em nome de Jesus. Busque a santidade e você vai ver a manifestação de Deus sobre a sua vida. Vai ser tão forte, queridos, essa manifestação, que isso vai mover a sua casa, vai transformar a sua casa, porque aonde o Senhor está, queridos, não fica do mesmo jeito. Deus transforma. Amém, queridos? Vamos orar. A Gisele vai vir aqui, né? Está conversando aqui com vocês aqui, mas vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por esse culto, por essa palavra de exortação. Muito obrigado, Senhor. E no nome de Jesus, que nós possamos ter a humildade, ó Pai, de dar ouvido o que foi falado aqui.
em nome de Jesus, e que possamos colocar em prática em nome de Jesus, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, livrando de todo mal, de todo perigo. Nos dê uma semana poderosa, Pai, com muito temor do Senhor, em nome de Jesus, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Deus abençoe.